Boa noite a todos, que a paz de Jesus se envolva hoje e sempre. Pessoal, para quem ainda não viu, né, a Fraternidade tem um YouTube. O Instagram eu sei que acho que todo mundo já viu, né? Sempre tem nos cartazes de evento e tudo mais falando sobre o Instagram da Fraternidade. Mas tem também o YouTube, é por isso que eu gravo as preleções, elas são colocadas lá também. O pessoal que faz a escola e precisa repor aulas, as aulas ficam lá também. Então quem tiver interesse, só que não está como Fraternidade Irmão Rafael, está só Irmão Rafael o nome do YouTube. Então quem tiver interesse de dar uma olhada lá. E vou começar com o recadinho do coração, né, que temos aí no sábado, o nosso bingo, a partir das 5 da tarde. São R$20, né? O kit com as cartelas para 5 rodadas especiais, e durante o dia mesmo vai estar vendendo as cartelas para as outras rodadas, que aí são mais baratinhas, e vai ter também a nossa cantina, né, os salgados, doces, enfim. Inclusive, da última vez pelo menos teve torta de limão, torta de morango de prêmio do bingo, enfim, tem umas gostosuras também nos prêmios. Hoje eu queria começar trazendo um pedacinho, um trechinho da Alice no País das Maravilhas, que acho que todo mundo conhece a historinha. E em determinado momento, lá que ela está perdida naquele país fantástico, ela chega numa bifurcação e ela não tem ideia de para onde ela vai, e aparece o gato, todo sorridente. E a Alice pergunta: qual caminho eu devo tomar? E o gato para ela: isso depende de para onde você vai. Para onde você está indo? E a Alice responde: eu não sei para onde eu estou indo. Então qualquer caminho serve. É a resposta do gato. E aí, eu trago isso para a gente pensar um pouquinho quais são os caminhos que nós estamos tomando, né? Eu sempre falo sobre a importância do nosso livre-arbítrio, porque nós somos os únicos seres no planeta Terra que possuem livre-arbítrio. Nós somos os únicos seres capazes de fazer escolhas. Quando a gente fala de animais, eles vão pelo instinto. Tudo neles é movido pelo instinto. É óbvio que eles têm algum nível de inteligência, eles aprendem coisas para poder se virar no mundo, né? Mas eles não fazem escolhas conscientes como nós. Eles não são capazes de fazer autoanálise. E o ser humano? O ser humano consegue olhar para trás e falar: nossa, eu já fiz isso aqui, não deu certo, então eu vou mudar o caminho, vou mudar a proposta do que eu estou fazendo. É o único ser capaz de fazer isso no planeta Terra. Porque nós somos espíritos. Os animais então não são nada? São o que a gente chama de mônada. Eles ainda não passaram por essa transição. É por isso que no Espiritismo, diferente de algumas religiões, a gente acredita que, embora exista reencarnação, nenhum de nós aqui nesta sala pode reencarnar num animal, num ser de outra espécie que não a humana. Por quê? Porque é o único ser do planeta Terra capaz de abrigar espíritos conscientes. Todos os seres, todos os espíritos já passaram por fases menos evoluídas. Quando eles foram criados, sem telha divina, simples e ignorantes, nós éramos assim. Nós estávamos lá, nós começamos lá no mundo mineral. A gente passa por várias experiências, mas a gente não tem nenhum controle. Uma pedra, ela simplesmente está ali. Então é chuva, é sol, é vento, é calor, é frio. A pedra não tem qualquer controle sobre o que a abate. É animal arranhando para afiar garras. É de repente um humano quebrando a pedra para fazer alguma coisa, para construir alguma coisa.
Mas a pedra e essa essência divina que a gente chama de mônada, que habita ali, não pode escolher mudar de curso, ir para outro lugar. Aqui não tá bom, estão me batendo, tem um bicho me arranhando, aqui é frio, vou migrar. Não. A mônada que está ali naquele momento, ela justamente está para aprender. O que a gente aprende, nessa fase? Ela está ali para aprender que tem coisas sobre as quais nós não temos controle. Nós precisamos passar por elas. E aí, em algum momento, essa mônada passa por uma evolução e ela vai habitar um vegetal. Aí sim já é um ser vivo que respira. Uma planta, não importa de que espécie seja, pode ser uma suculenta, um cacto, uma árvore frondosa, um carvalho, uma macieira, não importa. Qualquer planta precisa de água em alguma medida, ainda que pouca, algumas delas, como o cacto, mas precisa sim de água, precisa de luz e precisa de solo fértil. Precisa de alimento desse solo. Tanto que se a gente planta uma semente numa terra que não é adequada, ou coloca uma planta que precisa de muita luz, de luz direta, num lugar fechado, ela morre, e uma planta que precisa de um lugar fechado, se você põe na luz direta, debaixo do sol escaldante, ela morre. As plantas requerem condições mais específicas, mais refinadas. E quando você coloca aquela planta que precisa de mais luz, num cantinho meio de sombra assim, você vai ver que a planta começa a crescer mais de ladinho, assim, virada. O único ponto que tem luz no ambiente, ela começa a crescer virada para lá. É óbvio que não é como um girassol que acompanha o sol, né? Mas todas as plantas buscam a luz. Mesmo um cacto, aliás, cacto gosta de luz direta, mas se ele estiver na sombra, ele vai crescer mais de lado para a direção onde tem a luz. Porque é uma necessidade vital para a planta. Então ela já tem alguma capacidade de mobilidade, não para mudar de um lugar. Ah, eu estou plantada aqui, mas esse solo não é bom, deixa eu mudar ali. Não, a planta não tem esta mobilidade, mas ela pode se virar para onde está mais favorável, tentando buscar o que ela precisa. Ela te dá indícios que o mineral não vai dar. E aí evolui mais um pouquinho, vai aprendendo a detectar essa necessidade e a comunicar, apesar das restrições, quais são as necessidades, o que eu preciso mais. E aí evolui e passa a habitar animais, desde o inseto, da formiga, da abelha, da barata, que eu tenho uma inimizade com ela, até os grandes animais, um gorila, um cachorro, o nosso gatinho lá de casa, o periquito, o beija-flor, né? E o animal tem muito mais capacidade do que a planta. Porque o animal, além de ter o instinto, então ele vai procurar água, ele vai procurar abrigo do calor, do sol escaldante, do frio, ele vai procurar o alimento, ele também tem aquela atitude do bater ou correr. Se ele se sente acuado, ele vai tentar lutar, e se ele sabe que é uma luta que ele não pode ganhar, ele vai, pelo menos, tentar lutar para dar aquele susto no adversário para ele poder fugir. Ele vai tentar fazer alguma coisa para se defender. Ele pode mudar, ele pode migrar, ele busca uma toca melhor. Os pássaros constroem as suas casas, né? Então os animais, por exemplo, insetos, lobos que vivem em matilha, abelhas que vivem ali numa mesma comunidade, você está sim, enquanto mônada, aprendendo a importância, porque uma abelha sozinha, ela não sobrevive muito tempo. Ela precisa de todo o trabalho, de toda a colmeia.
tipo de zumbido e o tipo de voo comunica para as outras abelhas a que distância tem fonte de alimento para elas prepararem lá o mel. Entendeu? A geleia real para alimentar a rainha, que vai ter filhotes, que vai continuar dando continuidade mesmo à colmeia, né? E elas se comunicam, embora a gente não compreenda a comunicação delas. Os gatos, por exemplo, os cientistas dizem que os gatos só miam para humanos. É uma forma deles se comunicarem conosco. Um gato não mia para se comunicar com outro gato. Eles se comunicam mais entre eles, né? Mais pelos bigodes e pelas orelhinhas, assim. O jeito de movimentar as orelhas e os bigodes manda sinais. Tanto que tem muita gente, não é aconselhado pelos veterinários, mas tem muita gente que quando muda de casa, tem aquela história, o gato se apega ao lugar e não à família, né? Nunca tive esse problema com os meus gatos, nunca cortei bigode de gato. Mas tem gente que o que dá senso de direção pro gato é o bigode e a sobrancelha, né? Tem gente que corta, vou mudar de casa, corta os bigodes e a sobrancelha. Porque ele fica desorientado e ele não consegue voltar para o endereço antigo, para se acostumar com o endereço novo. Isso é terrível para eles, gente. Assim como coleira com guiso. Porque gato é um animal silencioso, né? Ele tem esse hábito de caçar. Seja uma barata, seja passarinho no quintal, ele quer caçar. E aí você bota um guiso anunciando onde ele está indo na coleira. Eles odeiam. Se tem uma coisa que faz mal para o gato, é o guiso na coleira, por exemplo. E cada animal tem as suas necessidades e os seus hábitos, a sua maneira de conviver, né? Os cães que vêm aí, descendem dos lobos, também gostam desse espírito de matilha, né? Tanto que quem treina a destra cachorro fala que o ideal é você fazer ele entender que você é o alfa da matilha, senão o seu cachorro não te obedece em nada. Mas eles têm as suas características e sim, eles se defendem. Eles se comunicam com a gente, eles demonstram carinho. A planta não tem esse lado, os animais já conseguem ter. Mas óbvio que não tão refinado quanto o ser humano. E aí, finalmente, passa por outra evolução, aí outra chavinha que vira. E essa mônada está pronta para se tornar o que nós chamamos de espírito. E aí sim, encarnar como um ser humano, com livre-arbítrio, com direito à escolha. E aí você chega aqui, nessa novidade, e que caminho você? Que caminho nós, que estamos aqui, na casa do irmão Rafael, numa noite de quarta-feira chuvosa, decidimos seguir? O que nos fez chegar aqui todos juntos? Qual o caminho que nós escolhemos? Eu entendo que todos nós escolhemos o caminho de Jesus, que falou lá atrás que era o caminho, a verdade e a vida. E nós escolhemos seguir esse caminho. Nós escolhemos tentar, ao longo da nossa vida, aprender com o que ele deixou de ensinamento para chegar mais perto desse Pai maravilhoso. Porque a evolução é inevitável. Todos nós vamos chegar lá. Agora, quanto tempo, quantos desvios a gente vai fazer no caminho? Aí, cada um escolhe o seu caminho, cada um faz o seu trajeto. Até porque nem todo mundo fez o mesmo percurso, né? Um veio como areia quando era mônada, o outro veio como uma alta montanha, como uma rocha. Um veio como abelha, o outro veio como formiga, o outro depois veio como gato, veio como cachorro, como macaco. Cada um de nós fez um caminho, mesmo depois de já encarnando como humanos. E são essas escolhas, porque qualquer caminho serve se eu não sei para onde eu estou indo. Agora, quando eu sei para onde eu estou indo, quando nós nos reunimos numa casa cristã para ouvir falar sobre Jesus Cristo, sobre o nosso caminho até Deus, quando a gente pensa em religião, que é religar com esse Pai maravilhoso, então a gente já sabe onde a gente quer chegar. A gente já tem o nosso destino. E aí a gente só precisa escolher um caminho.
E o caminho, para quem é cristão, é Jesus Cristo. São os ensinamentos dele, a maneira que ele nos ensinou a viver nesse mundo. E ainda é muito difícil para a gente chegar assim, pertinho dele, é muito difícil. Muito. A gente ainda tem muita coisa para aprender, para entender, para conseguir viver como ele. Mas se cada dia eu tiver 1 milímetro mais perto, ao longo da minha vida, quantos centímetros, sei lá, vou ter andado uns 10 metros, nesse caminho gigante que ainda tem aí na frente, né, ao longo de uma vida inteira, andando milímetro a milímetro, é melhor do que continuar onde eu estava. Para trás a gente não vai, gente. A gente pode ir para um lado, fazer umas curvas estranhas, andar em círculo um tempo. Para trás a gente não volta. A gente não regride, porque tudo que a gente aprendeu está aqui dentro, está guardado. Então a gente não volta para trás. Mas, dependendo das escolhas que a gente faz, se a gente não tem clareza de para onde a gente está indo, aí a gente não consegue ter clareza das escolhas, aí qualquer caminho serve. E aí, a gente está habituado a geralmente fazer os mesmos caminhos. O ser humano tem um hábito de encontrar uma zona de conforto e ficar ali. É gostosinho. É fácil, eu estou acostumado. Isso aqui eu já domino. E aí, se eu continuo fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, porque eu estou acostumado, a probabilidade de eu não avançar é muito grande, embora eu não vá voltar para trás. Então, a gente precisa olhar para o novo. E o novo assusta. Assusta pra caramba. Aí hoje eu assisti um vídeo de um psicólogo chamado Jacob Peter. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, se a sílaba tônica está no lugar certo, mas enfim, eu já ouvi chamarem ele de Jacob Petri, então não sei qual que é o certo. Mas nesse vídeo ele falava: Jesus veio trazer a boa nova, mas ele não foi crucificado pelo boa nova. Ele foi crucificado porque a mensagem dele, a maneira como ele falava sobre alcançar Deus, era nova. E aquilo assustou muita gente. O novo assusta, porque tira a gente da zona de conforto. E aí a gente tem o mau hábito, de maneira geral, de recusar o novo. E às vezes é tudo que a gente precisa. E a fé é isso. É confiar nesse Deus maravilhoso. E que as coisas vão se revelando ao longo do nosso caminho. Eu, no trabalho mediúnico de segunda-feira, tinha um doutrinador que ele falava assim: para esse povo que o médium que incorpora também tem evidência, esse povo já trabalha com cola, ele já tem vantagem no caminho, porque ele não tinha evidência, ele só tinha intuição. E aí ele trabalhava comigo na época, e eu também não tenho evidência. Quando o médium de incorporação tem evidência, ele fala: olha, a próxima entidade está numa situação assim, assada, não sei o quê. Então quem vai doutrinar já tem uma noção do que vai receber ali, né? E ele não tinha, era ali no diálogo, quando a entidade já estava incorporada. Aí ele falava: esse pessoal tem mais facilidade. Mas, gente, mesmo quem tem evidência, não é o tempo todo na vida que você está vendo tudo. Você precisa viver a vida, e não o lado de lá. Senão a gente não estava encarnado. Se fosse para viver do lado de lá, a gente estava lá, né? Então, mesmo quem tem evidência, não tem essa vantagem o tempo todo, não. A gente precisa aprender a ouvir o nosso coração, a prestar atenção nas mensagens que estão à nossa volta, né? Quando o pessoal começa o curso de médiuns, normalmente, ficam esperando ansiosamente chegar o momento da incorporação. Quando que vai incorporar? Quando que vai, né? Incorporação é a última coisa que você vai ver. Porque o
curso de médium, a mediunidade, o foco dela não é o espetáculo. É a gente entender que existe uma comunicação com o outro lado, que é invisível para a maioria de nós. Mas essa comunicação, ela não é o tempo todo aqui, ó, no tete a tete. A intuição é o mais importante, e todos nós temos, porque todos nós temos, desde antes de encarnar, o nosso mentor, o nosso anjo de guarda, que está ali o tempo todo. Amigo, você é muito bacana. Lembra do que você combinou antes de vir? E quantas vezes a gente faz assim, ó, a gente não se dá a chance de ouvir essa vozinha. E o que é intuição? Eu vi uma definição maravilhosa semana passada. Intuição é quando eu sei que eu sei. Eu não sei como eu sei, eu só sei que eu sei. É aquilo que está aqui dentro, você não sabe explicar como veio aquela certeza, mas ela está dentro de você. E a gente precisa aprender a se conectar com esse anjo, sabe? A gente muitas vezes ora a Deus, a Jesus, mas pensa, Jesus é um só. Para quantos milhares de encarnados no planeta Terra? O governador do planeta. Sem contar os milhares desencarnados. Gente, tem o dobro de desencarnados, tá? Do que espíritos encarnados no planeta, normalmente. E aí você pensa, ele tem o triplo do que o de encarnados de gente recorrendo a ele, porque os de lá também oram. Agora, o seu mentor, o seu anjo da guarda, ele só está para você. Então, se você tiver uma dificuldade, Jesus às vezes parece tão distante, porque a gente ainda está muito longe da perfeição dele. Ele não tem que estar distante do nosso coração, mas ele ainda está muito longe em termos de prática, com relação ao que nós somos, ao que nós vivemos hoje. Agora, o nosso mentor, gente, ele está aqui coladinho com a gente o tempo todo. Pede para ele: meu anjo de guarda, segura na minha mão, me permita entender o que você está me mandando de mensagem, porque eles permitem, eles nos ajudam. E quanto mais a gente vai refinando essa nossa sensibilidade, quanto mais a gente vai recorrendo a isso, mais fácil é. E nos ajuda. Se a gente está na dúvida de que caminho tomar, uma vez que a gente tem um destino definido, nos ajuda a saber qual é o caminho a tomar. Quando a gente dá ouvidos a esse irmão ou irmã que está destinado a cuidar de nós nesta encarnação. E ele nos acompanha desde antes da gente nascer. Quando a gente estava lá na preparação para reencarnar, já foi definido que esse irmão ou irmã seria nosso mentor e que ia nos acompanhar. Então, desde essa preparação, ele está conosco. Ele está combinando com a gente o plano reencarnatório. Ele está afinando essa relação com a gente para que a gente possa conseguir ouvi-lo, mesmo sem ser com o ouvido da carne. E aí a gente chega aqui e a gente faz assim. A gente precisa lembrar de refinar essa ligação, porque eles estão aqui para isso. E a mensagem que os nossos mentores nos trazem é sempre em nome de Jesus. A gente nunca vai ter um mentor que está no lado negro da força. Para ser mentor, ele tem que estar com o mesmo caminho, com o mesmo objetivo que nós, e nos ajudando a manter esse objetivo. Então eu queria trazer isso. Quando a gente se deparar com as dificuldades da vida, e elas são muitas e elas acontecem milhares de vezes ao longo da vida, não são uma ou duas, que a gente possa lembrar que ainda que Jesus, que é o nosso exemplo maior, pareça distante, porque a gente não está nem perto de ser como ele era, ele escolheu uma pessoa para cada um de nós, um espírito para nos acompanhar, e esse espírito está aqui do lado, e a gente pode
falar com Ele, pode conversar com Ele, pode pedir a ajuda que a gente precisa. E eles sempre vão nos ajudar, eles sempre vão aquecer o nosso coração para que a gente possa encontrar o caminho mais adequado para o nosso objetivo. É só a gente estar aberto para ouvir. Então que a gente possa lembrar disso. E lembrar que às vezes esse caminho é novo e parece assustador, sim. Isso não quer dizer que ele está errado. Sair da zona de conforto é o único jeito da gente fazer algo diferente e fazendo diferente ter resultados diferentes do que a gente teve até aqui. Se a gente está buscando algo novo, a gente precisa tentar o novo. E é apavorante. Muitas vezes é apavorante. Mas também pode ser maravilhoso, surpreendente. E pode ser tudo aquilo que a gente precisa, sem nem ter ideia de que estava precisando. Então que a gente possa ter essa certeza de que nós nunca estamos abandonados, nunca estamos sozinhos. Mesmo que materialmente a gente esteja num momento sozinho. E que a gente sempre tem com quem contar. Que todos tenham uma semana abençoada, excelente paz.